Olá, boa tarde! Hoje nós vamos iniciar esse vídeo para questionar algo muito importante para o desenvolvimento, para o avançar na vida de qualquer pessoa. E esse questionamento é: por que mudar é tão difícil? Que pergunta! Quando você entrar na resposta, vai clarear muita coisa para sua vida. Aquela direção, sabe, que você fica, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Por que eu não dou conta? Pois é, depois que você entender por que é tão difícil mudar, por que é tão difícil avançar, então você vai conseguir ter sabedoria para conseguir vencer qualquer coisa na sua vida. Isso aqui não é propaganda enganosa, isso aqui é conhecimento. Conhecimento. Por isso, através desse conhecimento, você vai conseguir saber qual que é o segredo que vai destravar a sua vida e a vida de qualquer pessoa que veja à sua mente. Pois é, compartilha com ela, viu? Não esquece. Bom, para começar, eu vou falar algo importante para você que, se você puder, anota. Anota. Eu vou deixar aqui na tela. Você tira um print, anota, grava isso em algum lugar, porque isso aqui é uma chave. E essa chave vai destravar alguma coisa na sua vida, alguma coisa está passando. Alguma coisa eu tenho certeza que vai destravar depois que você gravar na sua vida isso aqui. Amar a Deus acima de tudo é o segredo para que os homens, né, homem, mulher, nós, consigamos abandonar as nossas paixões mundanas. O que são paixões mundanas? Tudo aquilo que eu amo fazer, mas me destrói. Eu amo fazer, mas está destruindo a minha família. Eu amo fazer isso aqui, mas eu vou morrer fazendo isso aqui. Eu amo fazer isso aqui, mas não me faz bem algum. Eu amo fazer isso aqui, mas porque eu amo isso, as pessoas estão se afastando de mim. Então, a chave vai ser isso. Por favor, vou repetir. Grava isso em algum lugar para você não esquecer. Porque o maior plano do inimigo é tentar te roubar tudo aquilo que é precioso para você e que vai despertar algo valioso em você. Porque se algo mudar em você para melhor, não é só um benefício que você vai ter. Pode ter certeza que não é só você que se beneficia. Todos à sua volta se beneficiam com a sua evolução, a sua melhora. Por isso, grava. De novo, amar a Deus acima de tudo é o segredo. Para que o homem, nós, homem, mulher, pode botar o seu nome, consigamos abandonar as nossas paixões mundanas. Se você quiser dar nome, você dá um nome. Isso pode se chamar vício, isso pode se chamar amizades. Isso pode se chamar ambientes. Isso nós podemos nomear de várias formas. Essas coisas não destroem apenas a nossa vida para nós mesmos, mas é um conjunto. Pode destruir a minha casa, a minha família, pode destruir as minhas amizades que são boas. Pode destruir a minha vida de maneira que não tenha mais jeito e ponto. O que é não ter mais jeito? Morte. E não, é irreversível. Isso é irreversível. Ah, pode não ter mais jeito que aquela pessoa que tá lá destruída, ela ainda tá viva? Tem jeito? Tem jeito sim, só não tem jeito quando você morre. Aí acabou o tempo de arrependimento. Não tem como mais você se arrepender. Então, o tempo é agora. Se você lembrou de alguém, tipo, não, para aquela pessoa não tem jeito, e é certeza. Não, peraí. A gente pode se confundir, porque a gente olha, observa, analisa e julga com os nossos olhares limitados, né? Mas quem diria, então, que Deus enviaria o seu próprio filho para morrer por gente que, ó, nem ligava para ele? Pois é, não é com os nossos olhos que a gente enxerga essas coisas, mas é da forma que Deus ensina a gente a enxergar, que é a forma que ele enxerga. Uma forma que tem amor aplicado, que tem paciência, que tem misericórdia, humildade. Então, essas coisas não vêm do ser humano, elas não podem frutificar de forma natural do ser humano. Elas vêm de Deus, vêm do Espírito. Só para frisar, anota essa frase que eu acabei de falar, porque isso é uma chave para sua vida e para a vida de alguém. Então, agora eu vou complementar isso que eu tô falando para você, que eu tô te ensinando, que é uma chave que vai mudar tudo na sua vida, tudo. Inclusive, eu vou colocar aqui João 3,16, que vai falar exatamente
sobre isso aí que eu acabei de falar. Amar a Deus acima de tudo é o segredo, certo? Correto. Então tá bom. Por isso que em João 3,16 eu gosto de ler esse versículo para te explicar aqui agora na versão ARA. Porque ele fala assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira. Tal maneira. Entendeu? E fala assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo, não importa assim como que ele tá, não, é todos aqueles que crerem, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, enquanto você estiver vivo, enquanto as pessoas estiverem vivas, elas têm chance, elas têm oportunidade de mudar. É isso. Mas o segredo está em uma pequenina palavra: o amor. Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Aí é aquela situação comum de se ver. Eu não dou conta. Eu não consigo. Eu já tentei de tudo e eu não consigo mudar. O que acontece? Então qual que é o segredo? Por que eu não dou conta? Por causa do amor. Amor o quê? Amar o quê? Amar quem? Amar quem? Amar a Deus. Você nasceu amando alguém? Nasceu. Ninguém nasce amando, a gente aprende a amar, a gente desenvolve o amor. E é por causa disso que muita gente tá assim, eu não dou conta, eu não consigo, ai, sei lá. Pois é, o segredo tá nessa pequena palavra. Porque a gente aprende a amar. Nossa, quando a gente entra na juventude. Nossa, tô apaixonada por aquele menino. Nossa, tô apaixonada por aquela menina. Pois é, por quê? Do nada assim? Não, gente. Ele estava observando, ele estava conhecendo, olhando o jeitinho. Nossa, olha que lindo o cabelo dela. Nossa, olha o jeitinho dele, olha tanto que ele é legal. Pois é. Será que vocês conseguem perceber agora que se vocês não pararem para refletir, para observar esse Deus, ver as coisas que ele tem feito, que ele tem falado, porque todo mundo tem uma palavra. Todo mundo tem uma palavra. Cara, eu não tava convertida, sei lá, eu tava só vivendo, só existindo. E Deus falava comigo, só que eu não entendia. Eu não entendia. E era desse jeito. Eu tenho algo pra você, eu tenho coisas grandes na tua vida. Eu tenho isso. Deus, de alguma maneira, se manifestou tentando que eu observasse Ele, que eu buscasse, que eu, nossa, comece a me sentir atraída por Ele. Porque é assim, né? Quando a gente se apaixona por alguém, a gente começa a se sentir atraído por essa pessoa. Tá vendo, gente? Olha isso. Isso aqui é atração, entendeu? Aí a gente tá falando aqui e é difícil, Deus é né? maravilhoso, olha que coisa mais linda que Deus. Oh, meu Deus. Aí, ó. É, atração, entendeu? Admiração, tudo isso. Então vamos lá, continuando. O segundo versículo que vai enfatizar esse segredo, vai concretizar o que eu tô te falando, que não é um método, não, sei, não, isso aqui não é um curso, isso aqui é algo valioso que eu tô te passando, entendeu? Compartilhando, que é a palavra. Então, o próximo que você tem que gravar, eu vou deixar tudo aqui na tela, assim, todos os versículos, você tira um print, depois você estuda, você come esses versículos de um jeito, assim, que você vai ver que tudo que eu tô falando é verdade. Você vai confirmar. Então, Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 5. Vai falar que nós precisamos aprender a Deus... Vai falar que nós precisamos aprender a amar a Deus de todo o nosso coração, certo? Lá tá escrito assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Coração. Guia a gente. Nossa, eu quero fazer isso. Você segue seu coração. Então, ame a Deus de todo o seu coração, que os seus caminhos, o seu coração esteja atraído na direção de Deus, de toda a sua alma. O que é a alma? A alma é o intelecto. A alma é o sentimento. Então, ame a Deus de todo o seu pensamento, com todo o seu sentimento. E ame a Deus com toda a sua força.
Você precisa usar a força, sim. Às vezes você vai ter que usar a força para sair correndo do mal. Às vezes você vai ter que usar a força para falar, Senhor, me ajuda. Não consigo me levantar. Mas você vai lembrar que a sua força também não vai ser o suficiente. Você vai tentar usar a sua, vai descobrir que ela não é o suficiente, e aí você vai ver que Deus vai falar com você que você precisa buscar a Ele e a força dele. E tem um versículo que eu não me lembro de cabeça agora para dizer para vocês, que fala exatamente isso. Busque o Senhor e a sua força. Entendeu? Significa que a nossa não é o suficiente, tá bom? Então, Atos. Atos, no capítulo 2, versículo 42 e 43. Vai falar que aquilo que tem grande valor para nós nos impulsiona a nos dedicar de coração naquilo que tem valor de verdade pra gente. Aquilo que a gente tem buscado nos impulsiona a dedicar nosso coração sempre nisso, sempre isso. Sempre a gente vai querer mais. Sempre, 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 sempre. Desse jeito. E tá escrito assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e também à oração. Havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Bom, o que é? Olha só. Aquilo que a gente considera valioso pra gente, a gente acaba sempre se impulsionando nessa direção. O nosso coração, ele vai se voltando para isso, vai sendo atraído sempre naquilo, né? A gente vai mantendo aquilo na nossa vida. E por isso que se é algo ruim, a gente vai sempre buscando isso e vai mantendo o nosso caminho, o nosso coração nisso, nossa alma, que é o nosso pensamento, que é o nosso sentimento. A gente vai mantendo nisso. Por isso, a gente precisa retirar isso tudo da nossa vida, refletir e ver aonde é que a gente vai depositar isso com sabedoria para um caminho de vida e não para um caminho de morte. Então, aqui nesse versículo fala que todos se dedicavam de coração aos ensinos. Aos ensinos. Os ensinos estão aonde? Na Bíblia, na palavra. Aos que pegam a palavra e te mostram, te ajudam a entender a palavra. Isso tudo é o ensino. Isso tudo é o alimento do nosso espírito. Para o que mantém o espírito vivo. A comunhão. A comunhão é você estar unido com os irmãos no lugar aonde Deus quer que você esteja. E Ele quer. Por que Ele quer? Primeiro, Ele não tem um plano particular com você. Não é só um plano que Ele tem assim para sua vida e é entre você e Ele. Não fica entre você e Ele. Porque senão, Ele não tinha trago o filho dele para cá para morrer por nós. Ele tinha trago o filho dele para cá para desfilar e para que todos vissem. Vejam o que eu faço na vida desse meu filho amado. E ele ia desfilando. E ele ia ali só mostrando ali o tanto que Deus ama ele. E apenas isso. Não, esse não era um propósito. O propósito que Deus tem na nossa vida é em comunhão com as pessoas. A gente precisa estar lá. Ali a gente é curado de muitas coisas. A gente também ajuda outras pessoas a serem curadas. Nunca vai ser algo particular de Deus comigo ou comigo e Deus. Deus quer sim que a gente esteja em comunhão. Esteja no partir do pão e em oração conjunta. Sim, seu tempo a sós com ele, sim, com certeza. Não descarta, isso é necessário. Mas em conjunto também. Ele gosta de que as pessoas se unam em correntes e todas estejam orando pelo mesmo propósito. Sabe? Porque ele gosta da comunhão e da união. Olha só. Havia em todos eles um profundo temor. Um vai lapidando o outro, um vai ensinando o outro. Por isso você precisa se conectar com as pessoas corretas. Você precisa ver, permitir que entre pelos seus olhos e entre no seu coração as coisas que vão alimentar a sua vida para as coisas corretas, que vão te ajudar nessa mudança. E não ficar vendo coisas à toa, coisas que vão só te distraindo, fazendo você perder o seu tempo. Isso é uma distração. Para que você não foque nas coisas que vão te alimentar de verdade, que vão te moldar de verdade, que vão te ajudar a mudar. Então, cuidado com a distração, cuidado com o entretenimento, sabe? Não é errado. O errado é quando você só vive disso. Isso é quem te deixa calmo, tranquilo ali, passar um tempo bom.
no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Isso tudo, de forma exagerada, destrói a nossa vida. Isso tudo, de forma exagerada, pode acabar fazendo com que a gente nunca consiga sair do nosso mundinho e viver um propósito de verdade em Deus. Então, cuidado com isso, porque às vezes você está firme com Deus já e você está sendo roubado nisso. Cuidado, porque às vezes você não está firme com Deus ainda, mas isso vai te afastar ainda mais de uma possibilidade de você conseguir ter aquilo que você sempre sonhou, de firmar os seus pés com Deus, de ver a sua família firme com Deus, de ter tudo no lugar, restituição, mudança, cura, salvação, libertação. A distração e o entretenimento em exagero vai te roubar. Então, no próximo capítulo, em Atos, capítulo 2, do 42 ao 47. A gente leu o 42 e o 43. Agora, em seguida, ele vai falar sobre o resultado de quando a gente decide se dedicar. Dedicar a nossa vida nas coisas que têm valor. Então, tá escrito assim, os que criam se reuniam num só lugar. Aqueles que criam em Jesus se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Bom, compartilhar. Compartilhar é diferente de você querer tudo só para você, que significa eu, palavra certa, egoísmo. Muitas vezes a gente acaba sendo egoísta e não percebe. Eu já fui assim. É vergonhoso, mas é verdade. Mentira, não dá pra gente ficar se iludindo. É verdade, mas a gente precisa aceitar para poder conseguir falar, cara, realmente eu tô sendo assim, eu preciso mudar isso, tá? Orgulho, vai embora! Então, olha só, eles compartilhavam tudo que possuíam. Isso significa que eles não dependiam das coisas que eles tinham e que eles viviam na dependência de Deus, certo? Eles vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro. Repartiam dinheiro, gente? Alguém aí gostaria de repartir um dinheiro aí? Com os necessitados. Entendeu? Porque é um problema, né? Esse negócio de dinheiro é um problema. Vender propriedade, bens, é complicado. Como aquele homem rico que fala na Bíblia, que falava, bom mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu já faço isso, já faço aquilo, já sigo os mandamentos, tô bonitinho. Só faltou você me dar passagem para eu subir. Só que não. Ele era preso nas propriedades dele, nos bens dele e no dinheiro. Ele era um cara muito rico. E aí? Vale mais o dinheiro inteiro, do mundo inteiro, do que sua própria alma? Tem gente que, né? Vale. Pois é. No último dia, você vai pensar direitinho, não vai ter mais tempo de voltar atrás, não. Pois é, porque nem o dinheiro do mundo inteiro vai te retirar de um lugar de dor, de sofrimento eterno, né? Então vamos repartir aí os bens, as propriedades, o dinheiro, os necessitados, né? Isso aí chama generosidade. Não significa que você tem que trabalhar o mês todo, pegar o seu salário e repartir com todo mundo, tá bom? Vamos estudar isso direitinho. Continuando, né? Eles repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente. Juntos, entendeu? E diariamente, uma coisa diária, buscar aquilo que era valioso para eles. Eles se dedicavam naquilo que tinha valor para eles, certo? Então, reuniam-se nos lares, né? Para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. Entendeu? Isso aqui, gente, vive quem escolheu viver com aquilo que realmente tem valor. Naquilo que realmente tem valor. Sempre louvando a Deus e desfrutando. Palavrinha mágica, desfrutar.
Porque, sinceramente, tudo que a gente decide viver na nossa vida. Porque agora, por exemplo, né, quando a gente sai da casa dos nossos pais, né? Nossa, eu tô livre. Agora eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Eu vou fazer a farra que eu quero. Eu vou não sei o quê, eu vou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cada um tem, né? Aquela linha lá de pensamento lá de trás. Mas pensa, se desfruta mesmo de tudo isso? Acho que não. Tô falando por mim mesma. E tô falando porque de todos que eu já observei nessa transição da vida, eu não consegui observar ninguém desfrutando de tudo aquilo que sonhava que ia viver. Então, desfrutar é uma coisa que é só para quem decidiu viver aqui, realizando o que Deus deixou pra gente viver, né? Quem decidiu colocar esse ensinamento aqui em prática, que já aprendeu ou que está aprendendo, a partir de agora vai começar a desfrutar do que realmente tem valor, né? Aí você vai ver o tanto que é diferente. Porque tem muita gente aí desfrutando de coisas que não são boas. Desfrutando do resultado daquilo que escolheu. E que não é um desfrutar bom, gostoso, que cheira bem. Não é. Continuando, ó. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O grupo ia crescendo. As pessoas que estavam ali na beira da ruína, que estavam prestes a, sabe, fazer uma loucura. Gente, quantas pessoas que entenderam que não tinha mais jeito para a própria vida, que iam botar um fim na própria vida, eu vi ser resgatado. Quantos você já viu serem resgatados? Que era para estar morto e Deus transformou a vida dessa pessoa. Talvez você tenha visto um, ou alguns, ou nenhum, mas eu já vi muitos. Então, inclusive, né, a vida do meu marido é uma dessas pessoas, eu sou uma dessas pessoas. Então, assim, olha, continuando. O próximo endereço que eu quero que vocês anotem, para vocês estudarem depois, é Atos capítulo 3, versículo 17. Bom, ali tá querendo dizer algo assim, olha, na nossa vida a gente está acostumado a agir com a falta de conhecimento e ainda sem saber. A gente age com falta de conhecimento e ainda sem perceber, sem saber se... Nossa, nem me caía a ficha disso. Pois é, ali quer dizer isso, quer ver? Vamos ler. Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância. Isso aqui era Pedro falando. Depois de ter, né, dado uma lição ali de vida ali para eles, no final ele vai falar, irmãos, eu sei que vocês e seus líderes, quando fizeram aquilo com Jesus, mataram ele. Pois é, eu sei, vocês agiram por ignorância. Ignorância é o quê? Falta de conhecimento. Por isso que eu tô falando, a gente tá acostumado, é normal, natural, viver agindo com falta de conhecimento. Sem saber, sem entender que tá fazendo isso. Por isso é grave. Agir com falta de conhecimento é grave. Por isso as pessoas precisam buscar cada vez mais conhecimento. Senão, não estaria escrito na Bíblia que por falta de conhecimento o povo, uma nação, perece. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, a pessoa vota na pessoa errada, né? Mas tem várias N situações aí que a gente pode citar que acontece com a gravidade da falta de conhecimento, né? Agora, esse é o versículo 17 de Atos, capítulo 3. No versículo 18, vai falar assim que, porque Deus amou tanto a gente, a humanidade, a criação dele, que já estava escrito o que ele ia precisar passar pelo nosso resgate, sabe? Por causa do que aconteceu lá no jardim. De acordo com o tempo, Deus ia mostrando para os profetas o que ia acontecer com Jesus, né? E ali ele deixava bem claro que, por amor, Deus fez isso, tá? Por amor. Deixou bem claro que ele ia sofrer por nossa causa, pela falta do nosso conhecimento.
sabe? E tá escrito assim, ó, versículo 18. Mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca de Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Isso fala das pessoas que mataram Jesus, né? Mas também quer dizer sobre nós. Sei lá, quantos anos você tem? Quantos anos ele está insistindo pela sua vida? Você não acha que esse tempo todo ele tem sofrido para tentar te resgatar? Te resgatar de tanto sofrimento? Sabe, a gente às vezes cai, quebra uma perna, quebra um braço, machuca feio e gera uma grande cicatriz. E você acha que isso dói só em você? Isso dói nele também. Isso dói nele. E quanto tempo é que ele tem sofrido tentando te ajudar, tentando te mostrar, filho, eu tô aqui, por que você não olha pra mim? Será que hoje não cai a sua ficha? De que ele te ama de verdade, por isso que ele se importa? Por isso que dói nele também, não dói só em você a sua perca? Às vezes o seu luto não dói só em você. Sabe? No versículo 19 também vai complementar isso aqui. Ó, porque é por isso que é necessário que a gente se arrependa, que a gente tenha arrependimento. Só assim a gente vai aprender a amar Deus. Só assim a gente consegue encher o coração de Deus, que é o nosso Pai, de alegria. E está escrito assim: agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Gente, acho que se fosse qualquer outro Deus, com D minúsculo, não teria tanto amor assim, nem a metade. Nem a metade. Porque ele quer que a gente se arrependa, que a gente olhe para ele, porque o desejo dele é apagar os nossos pecados. Ele não quer viver com a gente junto com os nossos pecados. Ele quer apagar, ele quer escrever vida nova, coisas novas. Ele quer botar em prática o grande plano que ele tem para a sua vida. Então, isso aqui, será que você poderia dar um outro nome para isso? Melhor do que amor? Eu acho que esse é o melhor nome que ele poderia receber. O próprio amor. Amor. O mundo. De tal maneira, né? Próximo endereço que você vai anotar, que você vai estudar depois, é Jeremias capítulo 3, versículo 22. Eu vou ler ele em duas versões, porque cada uma tem um pedacinho que vai complementar o que eu estou te falando aqui. É NTLH e NVT. Aqui é basicamente Deus falando para você: filho, eu quero te libertar, por isso você precisa se entregar. Eu não sequestro ninguém, mas resgato aquele que quer ser resgatado. Deus é educado, tá? Vamos lembrar disso. Na versão NVT, vai falar assim: meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim e eu curarei a rebeldia do seu coração. Cara, curar a rebeldia, nunca tinha ouvido assim, algo assim. Mas o que Deus diz aqui é que ele tem cura para aquele que se arrepende. Ele quer tirar a rebeldia, ele quer mudar, mas não vai ser com a força do teu braço. Primeiro você tem que se voltar para ele, você tem que falar: Deus, eu realmente quero. Senhor, me ensina a te amar, para eu conseguir deixar que o Senhor tire toda a lama da minha vida e eu não volte para lá novamente. Porque é aquela história que eu estava contando. Se você ama muito uma pessoa, né? Aquela história da juventude, você vai fazer qualquer coisa por ela. Você vai mudar de endereço. Você vai sair do seu emprego atual e vai arrumar outro, talvez para estar mais perto. Por algum motivo, alguma loucura você vai fazer. Porque você ama aquela pessoa. Então, por isso que eu te digo que o segredo está em amar a Deus. Porque amando a gente, ele fez loucura. Que foi, poxa, entrega aí você, seu filho, para morrer por alguém que nem liga para você. É só amando de verdade. E esse amor não pode vir do ser humano. É só com ele. É só a partir dele. A partir dele. Então, na versão NTLH, fala assim, ó: voltem, todos vocês que abandonaram o Senhor, pois ele vai curar a sua infidelidade. Aí pensa assim: eu não consigo, é difícil demais, e não sei o quê. Pois é, então o que isso aqui quer dizer? Ele vai curar a sua infidelidade. Aqui está dizendo, ele disse, ele deixou registrado, não sou eu que estou falando. Então é ele quem vai curar. Ele vai tirar um coração
sujo, corrompido, e vai te dar um coração novo, um coração de carne, um coração que é o que ele deseja, sabe? Você precisa mudar os seus costumes, decidir. Como? Do jeito dele. Se você precisar retirar da sua vida amizades que te contaminam, é aquela história. Por alguém você faria, por Deus, você pede a ele: Senhor, me ensina a te amar porque eu quero abandonar essas amizades. Senhor, me ensina a te amar porque eu quero abandonar os vícios. Me ensina a te amar porque eu não quero acabar com a minha vida, com a minha família. Eu quero que o Senhor nos resgate. E ele vai fazer isso. E ele vai te curar dessa rebeldia de coração, dessa infidelidade que a gente tem de nascença, acredito, né? Então, próximo endereço que vai concretizar o que eu tô falando é em Lucas capítulo 15, versículo 13, que fala sobre a nossa vida desregrada, que a gente desperdiça, a gente se desperdiça, vive desperdiçando o que Deus dá pra gente. Por isso, a nossa vida vai sempre assim, uma maldição. A gente tenta alguma coisa, a gente sonha, a gente corre atrás e de repente tudo cai por água abaixo. A gente constrói uma família linda, de repente, o que aconteceu com essa família? Pois é, porque a gente vive uma vida desregrada, uma vida do nosso jeito, que acha que tá tudo certo, mas por falta de conhecimento, acha que tá certo. Não quer dizer que tá certo. Então, por causa disso, a gente desperdiça princípios que mantêm a base de uma família, que mantêm a base de uma empresa, que mantêm a base de algo que seja verdadeiramente firme. Que é algo que, assim, através do conhecimento, não do que eu acho que é certo, que vai se manter firme verdadeiramente. Então, nesse versículo diz assim: alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante. Do jeito dele, decidiu viver, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Isso significa que o nosso coração precisa de mudanças. Nosso coração precisa mudar. Eu acho que o inteligente mesmo, a pessoa que não quer viver sofrendo, vai aprender com o erro dos outros. Ou então vai passar a vida toda caindo, aprendeu. Talvez vai cair 3 vezes para aprender. Então, é inteligente. E a gente quer ser inteligente sempre. Então, a gente vai buscar a ser sempre inteligente, olhando para o erro, o machucado de outras pessoas. Não sendo necessário que a gente se machuque primeiro para aprender. No versículo 20 desse mesmo capítulo 15 aqui de Lucas, vai falar que o pai estava esperando. E quando viu seu filho voltar, fez uma festa para comemorar tamanha felicidade esse pai estava de ter visto o filho voltar para casa. Quando ele se arrependeu, né? E vai falar assim: então voltou para casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. Isso aqui é Deus querendo deixar bem claro como é que ele fica quando vê a gente voltar o nosso coração, os nossos olhos, nossa alma, nosso espírito, nossos sentimentos, nossa vida para ele. No endereço de Mateus, capítulo 12, versículo 30, vai falar de uma escolha que hoje nós precisamos tomar. Uma escolha inteligente, depois de tudo que você ouviu até aqui, para viver com Jesus e sempre usando essa chave, esse segredo, que é pedindo para que ele nos ensine a amar ele de todo o nosso coração. E está escrito assim: quem não está comigo, opõe-se a mim. Ou em outra versão, fala, está contra mim. E quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Espalha, em outra versão fala. Eu fiquei pensando sobre isso. Isso não importa se você é alguém que já é firme com Deus ou se você é alguém que ainda não está firme nos caminhos de Deus. Porque você pode ser alguém que está firme e pensar, não, tá tudo bem, eu tiro meu tempo com Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não se atenta a tudo que Deus tem ensinado. Porque não quer dizer que decidi hoje viver uma vida com Deus, na semana que vem ninguém vai me reconhecer mais.
Não é assim. É um processo dia após dia, algo vai mudando. Deus vai sempre lembrando a gente, olha, você lembra que eu te falei isso? E a gente vai sempre, né? É verdade, não. Beleza, a gente vai consertando o nosso caminho. Só que o que acontece? Tem hora que a gente vive de uma maneira que a gente acaba falando, o jeito que eu tô vivendo tá ótimo, desse jeito aqui tá ótimo, eu já tô agradando a Deus, minha vida já é dele, e acha que tá tudo certo. O nosso grande erro é pensar dessa forma. Porque às vezes a gente para a nossa vida do jeito que tá e não pensa em melhorar, não pensa em se arrepender de algo que tá fazendo e pensa assim, não, eu já fiz coisas tão piores que isso daqui não tem nada a ver. Isso tudo aí tem a ver sim. Porque às vezes você pensa até que tá ajudando alguém, por exemplo. Você pode estar pensando que tá ajudando alguém, está atrapalhando. Deus está disciplinando essa pessoa e você vai lá, nossa, coitado, vou fazer o meu papel de bom samaritano. Aí você vai lá e ajuda essa pessoa, só que talvez é algo que Deus está tratando com essa pessoa, para que essa pessoa volte verdadeiramente para Deus e você acaba atrapalhando o trabalho de Deus. Então, se você não tiver sempre inteiro ali com Deus, o tempo todo, né, vivendo com Jesus, buscando conhecimento, buscando viver a palavra, viver a verdade, viver do jeito de Deus, não viver de maneira assim, já sendo alguém bom, fazendo coisas boas, coisas para ajudar pessoas, achando que vai ser salvo, porque muita gente faz isso achando que está tudo certo, salvação garantida, e não é, tá? Então, aquele que não está verdadeiramente com Jesus está contra ele. E aquele que não ajunta, espalha. Ai, Jesus. Passou um carro de som aqui, meu Deus do céu. Vamos esperar um pouco passar. Vai dar certo, não liga não. O importante é a mensagem. Passou. Bora lá que já tá acabando. Vai dar certo. Mateus capítulo 6, versículo 24. É por isso que nós precisamos escolher. Escolher, decidir. Escolher é a palavra certa. Olha só, tá escrito assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não é Satanás, é ao dinheiro. Entendeu? Por que aquelas pessoas de quem eu estava falando para vocês nos versículos anteriores, eles estavam vendendo seus bens, suas propriedades. Eles repartiam o dinheiro que eles tinham. Por quê? Porque agora o coração deles não estava mais nas coisas. Porque aquele que vive pelo que quer. Eu quero isso, eu quero fazer do meu jeito, eu quero não sei o quê, eu quero aquilo. Não quero fazer do jeito de Deus, não, porque o jeito de Deus não é o meu jeito. Pois é. Aqui você vai ver que Deus não fala assim, escolhe se você quer fazer do meu jeito ou do seu jeito. Escolhe se você quer me servir ou servir ao diabo. Aqui está falando, escolham se vocês querem servir a Deus ou ao dinheiro. Porque o dinheiro é um Deus. Que muitos levantam. Sabe aquele bezerro de ouro que o pessoal que saiu do Egito, os escravos que saíram do Egito, depois que Moisés já estava uns dias no monte, não apareceu mais, eles ficaram, nossa, ele não volta nunca mais? Não, vamos fazer um bezerro de ouro para nós aqui, que a gente vai ter um Deus pra gente. Vamos fazer do jeito que a gente quer. É tipo isso, sabe? Vamos fazer do jeito que a gente acha e tá tudo certo. Poxa, no nosso tempo de hoje em dia, ninguém faria o que eles fez. Óbvio que não, né? Mas a gente faria do nosso jeito. Não dou conta não, porque eu tenho muitas coisas que eu gosto, sabe? É muita coisa. Eu gosto dos meus vícios, do meu cigarro, da minha droga. Eu gosto da minha bebida. Eu não largo, eu não vivo sem, eu não consigo. Isso tudo é um ponto de vista seu. Porque eu ouço muita gente falar assim, Deus escreve certo por linhas tortas. E eu não acredito que essa seja a palavra correta, mas eu acredito, de verdade, que Deus está escrevendo certo e perfeito. Tá torto é porque o nosso ângulo é que tá errado. O jeito que a gente está enxergando, a gente não está entendendo nada. É isso. Mas Deus não está escrevendo torto.
Porque se for fazer alguma coisa torta, mais ou menos, de qualquer jeito, isso daí é com a nós, é com nós. É com a gente mesmo. Mas com Deus, Deus nunca fez nada torto. Deus nunca fez nada mais ou menos, ou pela metade. Deus não é com Deus isso. Isso aí é com nós. Então, hoje nós precisamos escolher se nós vamos viver do nosso jeitinho, para os nossos próprios interesses, e no final colher a destruição, porque nós não temos um final feliz para nós mesmos. A gente não consegue construir o final da nossa história, o final daquilo que a gente tanto quer. Não, eu vou crescer, vou casar, vou ter um carro, vou ter uma casa, meu sonho é fazer faculdade, meu sonho é fazer isso, fazer aquilo, e no final vai ser assim, assim, assim. Você não consegue determinar o final. Você não pode se garantir o final. Então, como é que você vai agir hoje? Como que você vai viver? Com qual escolha? Com aquele que tem a certeza do seu futuro, ele tem certeza, você pode ter certeza disso. Ou servindo a você mesmo. Servindo a você mesmo. Com seus próprios interesses. Isso é uma escolha que você precisa pensar. Isso salva muitas vidas. Mas, contudo, o que eu falei, busque conhecê-lo. Busque conhecer Deus de verdade e peça para que Ele te ensine a amá-lo de verdade. Porque eu também não nasci amando a Deus. Mas teve um dia que eu realmente queria mudança. E eu falei assim, Senhor, eu entendi que eu não te amo. Acabou de cair a minha ficha de que eu não te amo. Cara, imagina você falar isso para alguém. Acabei de descobrir que eu não te amo. Pois é. Eu tive que falar a verdade para Deus. Isso não é uma coisa bonita de se falar. Mas é verdade. É a verdade. E Ele sabe. Você não precisa maquiar as palavras. Mas fala para Ele, Senhor, me ensina a te amar, porque eu descobri que eu não te amo. E Ele vai te ajudar. Diariamente, coloca isso nas suas orações, Senhor, me ensina a te amar. Me ensina a te amar de verdade. Eu quero ser apaixonado por ti. Porque se eu for apaixonado pelo Senhor, então eu sei que eu vou ter coragem para abandonar qualquer coisa. Eu duvido Deus não fazer um milagre na sua vida. Eu duvido. Porque Ele fez na minha. Depois que eu entendi que eu não amava a Deus e comecei a pedir, Senhor, me ensina a te amar, eu quero ser apaixonada pelo Senhor, eu quero ser aquelas pessoas loucas que faz qualquer coisa pelo Senhor. Eu tô fazendo esse vídeo, esse canal, não é porque eu queria, porque da minha vontade, isso é louco, isso não é minha cara não. Pra mim não é. Mas Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que vocês precisam. Então não é somente sobre mim, mas é sobre pessoas. Uma multidão de pessoas que precisam ouvir tudo isso aqui. Então, não é apenas sobre mim. Então, é por isso que eu preciso aprender a amar Ele. Porque Ele vai cuidar de mim e de muitas pessoas através de mim também. Então, esse é o significado do amor. Ele nos ama e ama a todos nós. Por último, para encerrar com chave de ouro que eu estou te falando aqui, você vai concordar comigo que o que está escrito em João, capítulo 8, versículo 32, na versão NVT, que é a minha favorita, está escrito assim, ó, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Conhecimento. Vocês já viram que tudo o que foi falado aqui é a partir de conhecimento que você vai conseguir ver que a mudança que você não conseguia é porque você não tinha conhecimento. O que te travava era a falta de conhecimento. E a verdade? Porque eu vivi muitas coisas e com certeza você também viveu coisas pensando ser aquilo algo verdadeiro, aquilo algo que é o correto, e depois você vai ver que não era. Depois você vai crescer e falar, cara, não é não. Isso aqui não era. Não era algo que ia me ajudar de verdade. Eu acreditava que isso ia me ajudar. Eu acreditava que isso ia mudar minha vida. E descobri que isso não é verdade. Eu acabei por um conhecimento que eu tive entendendo que isso não é verdade. Entendeu? Então, se eu conhecer a verdade, ela vai me libertar da mentira que eu vivi esse tempo todinho, pensando que o que eu acreditava era a verdade, era o correto. Então, tudo começa, muitas vezes,
pelo conhecimento errado que a gente tem lá atrás. Porque é assim que o inimigo faz para destruir a nossa vida. Mais vale uma informação toda errada para que a gente se perca e nunca seja encontrado por Deus do que uma informação correta que vai me levar cada vez mais próximo de Deus, né? Então, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. A verdade tem nome também e ela se chama Jesus. Ela se chama Jesus. Jesus vai te libertar de toda religiosidade, de todo pensamento que te limita, toda seta que vem falando, eu não posso, eu não consigo. Ele vai te libertar através do conhecimento. Então comece a buscar conhecimento. Porque o que o inimigo quer é que você não alcance conhecimento. Porque o conhecimento vai abrir sua mente. Vai iluminar o seu caminho. E você vai ver uma luz no fim do túnel que vai te ajudar a sair dessa vida de escuridão, de trevas, de sofrimento. Esse é o segredo. O conhecimento e o amor genuíno, o amor de coração a Deus. Será que a gente pode amar Ele de verdade? Cara, amar alguém que você não vê é difícil, né? É difícil. É só através dele mesmo. Eu amo a Deus de todo o coração. Mas porque eu pedi pra Ele, porque sozinha eu não consegui na minha vida alcançar esse amor. Então essa é a chave. Espero muito ter te ajudado. Eu te peço de coração que você curta, comente, compartilhe, se inscreva nesse canal para que você todos os dias possa receber um devocional, uma palavra que vai te ajudar e ajudar outras pessoas. Através de você, Deus vai usar a sua vida e vai ajudar muitas pessoas que pensam que não tem mais jeito para elas. A nossa missão aqui é ajudar outras pessoas a terem o conhecimento para mudar de vida, a serem libertos de muita mentira e a conseguir se aproximar de Jesus. Aqui nesse canal você vai aprender a ter inteligência emocional, a como você pode de coração ter uma vida sincera e íntegra com Deus. Que você seja ajudado todas as vezes que você recebeu os meus vídeos e que você também possa ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas, compartilhando para que todos também possam evoluir e possam alcançar o verdadeiro amor a Deus e alcançar uma vida de verdadeira alegria e paz, tá bom? Que Jesus abençoe a sua vida e que você possa receber tudo que Deus tem para você ainda nesse tempo. Em nome de Jesus, fica com Deus.